noite, prezados irmãos. Sejam bem-vindos à Casa de Peixotinho para mais uma noite de aprendizado, de ajuda espiritual para todos nós. Vamos aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina. E, logicamente, que vamos também ser ajudados, porque quando estamos aqui aguardando a nossa palestra, já estamos recebendo os efluvios da espiritualidade, eles estão aqui já nos ajudando e com certeza vai depender muito da nossa pacificação, do nosso equilíbrio interior, para conseguir então não só apreender a mensagem que hoje será trazida pelo Dr. Lúcio, mas também para receber plenamente a ajuda espiritual que chega para todos nós. E para pacificarmos, para apacentarmos nosso coração, os nossos pensamentos. Todos nós viemos, talvez de um dia um tanto atribulado. Então vamos tranquilizar as nossas mentes e vamos ler essa mensagem foi oferecida a todos nós na entrada. Essa mensagem está no livro Servidores no Além, trazida pelo Espírito André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier. Chama-se Acende a Luz. Ao longo do caminho em que jornadeias para diante, encontrarás a treva a cercar-te em todos os flancos. Trevas da ignorância em forma de incompreensão, nevoeiros de ódio em forma de desespero, neblinas de impaciência em forma de lágrimas, e sombras de loucura em forma de tentações sinistras. Acende, porém, a luz da oração e caminha. A prece é claridade que te auxiliará a ver a amargura das vítimas do mal, as feridas dos que te ofendem sem perceber, as mágoas dos que te perseguem e a infelicidade dos que te caluniam. Ora e segue adiante. O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma, em forma de confiança e de luz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, sob o amparo da espiritualidade maior, damos por iniciados os trabalhos da noite. Passamos a palavra ao nosso irmão. Meus caros amigos, meus caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um, hoje, agora e sempre. Hoje o tema da palestra que me foi dado, nós vamos falar um pouquinho sobre perispírito e seus efeitos no corpo físico. É um tema, quando eu peguei, eu falei, poxa, de onde é que eu começo? Porque tem tanta coisa que a gente vai aprender, né? Então, tem no livro dos Espíritos tão rico, né? Com André Luiz também, a doutrina nos mostra essa realidade, e mais do que a doutrina, a ciência já começa a mostrar sobre a existência do MOB, do modelo organizador biológico, segundo o Dr. Hernani Guimarães. E isso é muito importante para todos nós, porque à medida que eu compreendo mais sobre o que é o perispírito, sobre os efeitos que o perispírito traz, né, vice-versa, para o corpo, espírito, corpo, sobre como eu vou partir e como eu vou me apresentar do outro lado. São perguntas que a humanidade faz. Como é que eu vou estar do outro lado? E que forma eu estou? Que eu vou ficar? Tudo nisso está entrelaçado junto com o perispírito. O que eu vou sentir no outro plano? Outros exemplos, como eu conheço alguém que já viu um espírito, como que aparece o espírito?
Já vi alguém que conhece algum copo que mexeu, né? Quem fez a brincadeira do copo, não sei, bem, mas por que o copo move? Nós todos estamos imantados, né? Cercados por fluidos. Então é com esse entendimento que eu quero trazer nessa breve hora um pouquinho, para a gente tentar compreender o que é o perispírito, as suas características, as suas propriedades. Porque se tem uma verdade é que nós nunca vamos nos livrar dele. Nós vamos carregá-lo sempre, como está no livro dos médiuns. É possível o espírito, à medida que se depura, que vai evoluindo, progredindo, vai se depurando o perispírito, até ficar bem quintessenciado, bem leve, se livrar dele? Não. Porque não teria nenhuma como o espírito agir. Então é uma coisa conosco. E aí, de princípio, não é uma coisa que está em volta apenas por fora, mas envolve não só por fora, mas todos os nossos órgãos dentro. Já que nós vamos falar de perispírito em relação ao corpo físico, né, doutor? Então, envolve todos os órgãos também. O seu fígado, o seu coração está envolto também por esse modelo organizador biológico. E a doutrina é tão bela, porque além da parte do Evangelho que traz a ciência e a filosofia junto, o entendimento. Por exemplo, eu nasci, beleza, andando, minha capacidade física ok, mas eu entendo a justiça divina quando nasce do meu lado o irmão, às vezes, com um déficit, uma limitação física. Se, por exemplo, eu macular o meu perispírito num tiro, num suicídio, posso vir depois com esse maculado para poder resgatar, não é castigo divino, mas uma nova chance de depurar esse ato que foi feito. Não que todos, deixando bem claro, que venham numa condição de limitação física, que sejam necessariamente espíritos que fizeram mal a si mesmos. Muitas vezes são espíritos superiores que vêm para a prova com a família. O corpo é tão tranquilo, estou tão espiritualizado, e coloca sem braço, sem perna, que eu vou mostrar à humanidade como é que se vive feliz. Não é assim que acontece com, por exemplo, aquele Nick americano, né? Olha, minha felicidade não depende do corpo, mas não julguemos. Mas é preciso entender que eu tenho um corpo modelador, que modelou meu corpício dessa encarnação aqui agora, e que vai modelar o corpo, a forma de cada um na próxima também. Se foi possível modelar nesta, por que não pode modelar em outras? Para, cessa assim, a capacidade dele, de jeito nenhum. Então precisa a gente entender. Então, como eu fiquei, como é que eu vou começar? Aí eu trouxe a medicina do lado. Nós vamos fazer um passeio médico aqui agora. Conversar sobre alguns casos clínicos, ver a fisiologia do perispírito, passear sobre alguns departamentos, como ele age na neurologia, na psiquiatria. Essa viagem que eu quero fazer com todos nós agora. Iniciando logo pela doutrina, que traz a informação de que nós não somos apenas um corpo, nem espírito. Como tem na questão 135. Kardec pergunta: no homem outra coisa além da alma e do corpo? O Espírito Verdade: há o laço que une a alma ao corpo todo. Há o laço que une a alma ao corpo. Existe um laço que vai da alma juntando com o corpo. Como eu estou tratando esse laço? Tem certas pessoas que apenas passam a reencarnação toda na materialidade. Eu sou apenas o corpo. Não é. Você está no corpo, você não é o corpo. Ah, mas eu quero viver o carpe diem, de viver a vida loucamente, principalmente quando chega o carnaval em fevereiro, né? Sem fim. Cuidado, porque você é herdeiro de você mesmo, com algumas atitudes. Somos responsáveis por essa máquina divina, e esse termo está em André Luiz, máquina divina, que nos foi dada. Devemos cuidar dela da melhor forma possível, viver a vida também da melhor forma possível, né? E a doutrina não proíbe nada, mas que nem diz, né, se eu me engano, Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, à medida que eu entendo mais o que eu sou
de onde eu vim, para onde eu vou. Talvez se eu pesar muitas vezes atitudes que eu faço hoje, sabendo que eu posso ser responsável e serei no futuro, eu pese na medida da balança algumas atitudes de tentar não fazer mais, para poder me respeitar, meu corpo e meu próprio espírito. Então existe esse laço. A 135A, aí ele separa. Aqui vem a tríade do que nós somos, né? Ele diz, qual a natureza desse laço? De que é feito, né? E vem a primeira informação, é o semimaterial. Ponto. Isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. É por esse laço que o espírito atua sobre quem? A matéria. Isso é uma informação fantástica. Fantástica para todos nós. Eu fui educado numa faculdade de medicina que só orienta o corpo, tratar o corpo. Mas essa informação me traz que existe um laço, que existe um espírito, que o espírito nosso atua e influencia no nosso corpo e vice-versa. Isso quer dizer que, à medida que eu sou o comandante das 10 trilhões de células que tem aqui, eu ordeno o estado de felicidade ou não, de alegria, tristeza, que essas células vão estar aqui. Cada um é um núcleo importantíssimo de vida. Todas as células estão escutando o que o pensamento de cada um deseja e mais, o que o sentimento de cada um deseja. Se eu sou uma pessoa triste, se eu me considero uma pessoa raivosa, se eu me considero uma pessoa injusta com a vida, que a vida é injusta, né? Poliqueixosa, no termo médico que se usa. Se eu me acho infeliz, eu dou uma ordem para que minhas células sejam infelizes. Dr. Deepak Chopra, notável médico, residente nos Estados Unidos, ele usa sempre uma frase interessante, que ele diz, nossas células estão, nesse termo, bisbilhotando os nossos pensamentos. Hoje em dia nós estamos vivendo, como é importante esse termo, hoje em dia nós estamos vivendo o grande mal do século, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a depressão. Como ataca, escondidamente, nas sombras dos quartos escuros ali, né? Às vezes sem o familiar perceber, ou então às vezes sem a pessoa mesmo notar, mas como vem atacando. Ontem mesmo foi uma palestra que reflete nisso sobre suicídio, poxa, aumentando cada vez mais. Então é importante eu saber o estado da minha alma, porque vai influenciar nessa máquina divina aqui. Eu procurar um tratamento psicológico, depressivos, infelizes, mas também um tratamento religioso, em qualquer religião digna, cristã que seja. Porque se eu faço a ginástica do meu corpo, eu tenho que fazer a ginástica do meu espírito. E se hoje eu sei que eu sou o comandante desses 10 trilhões de células aqui, eu sou responsável por elas. Por isso que aparecem as doenças psicossomáticas. Olha aí. Não é invenção do Lúcio isso é realidade. Psico de psique que começa da mente. E de acordo com o desejo do espírito que está ali, ele reflete para o corpo. Conheço pessoas que, certa vez, eu conheci um sujeito que ele era tão raivoso, rancoroso, e eu comentei com um amigo, falei, olha, do jeito que vai bater um câncer já. Olha só, 3 anos depois o sujeito apareceu com câncer, lá ficou eu todo, né? Eu falei, você é macumbeiro, você veio falar dessas coisas, entendeu? Eu falei, não, mas não é nada disso, não desirorei, mas é André Luiz que traz as informações. Se eu sou uma pessoa rancorosa, entendeu? Ali com raiva, eu estou mandando as ordens.
É ciência ali, psicossomática. Claro que vai estourar muitas vezes, como diz André Luiz nos livros, no fígado, no pâncreas. Conheço também uma pessoa que chegou num colega meu, médico, disse: vim fazer o check-up, doutor, todo ano, ok, vamos fazer. O doutor fez o check-up, os exames. Não, mas peça uma ressonância, mas não precisa peça. Aí pediu, zerado, limpo, ok, a senhora está bem. Mas como? Eu tenho câncer. Não, a senhora está bem. Mas as pessoas, né, que a doença, né, tem. Mas eu tenho. Não, você não tem câncer. Ok, passou o ano, segundo ano. Doutor, eu acho que eu estou com câncer. Vamos fazer os exames? Olha só. Fez exames, zero. Nada, vai viver a vida da melhor forma possível. Terceiro ano ela volta, vamos fazer os exames, porque dessa vez eu acho que eu estou com câncer. Ele fez os exames e adivinha? São espertos. Estavam. Vocês são macumbeiro também. Conhecimento. Então, dessa vez você está com câncer sim. Eu não disse que eu estava, vai, ainda falou com o médico isso. Eu não disse, mas olha o pensamento. Através do. Eu estou pegando o fluxo eferente. Nós temos um sistema nervoso, é o aferente ou eferente. Estou pegando do espírito para o corpo. Isso aí. Então que nós possamos vigiar da melhor forma possível. Já que hoje eu conheço isso, que eu possa ser feliz da melhor forma. Tem exemplos bons também. Fantástico. Uma paciente com câncer chegou com lencinho, carequinha, certo? E com um sorrisão no rosto no consultório. Eu olhei aquilo, comecei a ver a história dela, falei, poxa, como é que é essa história? Doutor, é uma leucemia, entendeu? Grave, meu sistema imunológico está acabado, entendeu? Estou aqui com a máscarazinha, tudo. E os médicos, no diagnóstico, me deram 6 meses de vida. Nunca me esqueço. Eu falei, nossa, mas, poxa, 6 meses, minha fé e tudo. Não, doutor, isso foi há 2 anos atrás. Meu Deus do céu, sei, doutor. E eu nunca vou esquecer uma frase que ela disse. Eu disse, mas como? Ué, o médico nem sabe que é o cara de boa. Entendeu? Fica lá. Mas eu decidi comigo mesmo, doutor. O que você decidiu, minha querida? Eu decidi abrir as farmácias internas do meu corpo. Farmácias do corpo. Os medicamentos meus do coração. Nunca me esqueci disso. Falei, nossa, que lição. Nunca vi um capítulo desse na minha faculdade de medicina. Essa aí, sabe mais que André Luiz, eu nem li. Mas ó, sabe os efeitos. Ela deu a ordem, seja feliz. Viva da melhor forma. Jesus já disse, tendes bom ânimo. Bom ânimo diante das dificuldades. Então que ela abriu as farmácias internas do corpo. Essa frase eu levo comigo. Até quando tiver uma dor de cabeça, puxa, que eu possa abrir e melhorar. Ela com câncer, 6 meses, já estava 2 anos, vivendo da melhor forma possível. Eu gosto sempre de dizer, tinha doença, mas não era doente. Olha aí que coisa. Tem pessoas que não têm doença nenhuma, mas são completamente doentes. E ainda competem com a outra que chega junto. Porque se a outra tiver mais doença do que ela diz, eu tenho bico de papagaio, dor de cabeça, esporão no pé, quero ver se você ganha de mim. Aí fica aquela competição horrorosa. Né? Mas que nós possamos ter essa boa vontade. Então ele diz aqui, ele continua, atua, né? E também tem o perispírito, atuação aferente do meio ambiente para o espírito também. Que ambiente eu estou cercado? Ah, mas eu quero melhorar tanto das minhas mazelas, eu sei o tanto que eu tenho, da minha mazela que eu tenho, entendeu? Mas o sujeito com as dificuldades, identifica, cada um sabe o calo onde aperta, né? Mas às vezes quando sai do Peixotinho, sai da igreja, vai procurar os ambientes de novo dos vícios.
aqui é o desafio superar. Eu me encharco, acabo me encharcando de acordo com o ambiente que eu estou. É aquele, por exemplo, um alcoólatra. Eu quero testar se eu já estou curado, botando uma garrafa ou uma dose na minha frente. Olha o ambiente. Eu quero testar se já estou curado indo para o bar. Vícios do sexo, indo para algumas casas, ou então se desviando nesse sentido. O teste, para quê? Qual o ambiente que eu estou? E qual o ambiente dentro do meu lar? Da minha casa, onde eu durmo, onde eu estou com meus parentes, meus familiares? Que eu estou, qual o ambiente que eu estou criando dentro? De minha casa, de meu trabalho? Sou um agente transformador ou não? Ou sou apenas aquele poliqueixoso quando chega no ambiente do trabalho? Se tudo está mal, eu também tenho que reclamar. Ou dentro de casa, eu devo piorar. Eu possa ser um agente transformador da melhor forma possível. Então, os ambientes também influenciam no espírito. Que possamos escolher sempre da melhor forma. Certo? Então, ele diz: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo aos animais, animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, né? Segundo Chico Xavier, é o nosso burrinho que nós vamos levando nessa vida, que nós possamos cuidar bem dele, né? E a alma, e o princípio intermediário ou perispírito, substância semi-material que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, no fruto, a semente, a polpa e a casca. Então vamos agora, já que nós sabemos que existe um modelador biológico, que existe um perispírito, se surge algo na medicina, nós procuramos o academicismo para ver se é real. Então vamos trazer o academicismo para cá com relação ao perispírito. Como eu posso então provar a existência do perispírito? Existem alguns fatores facilmente que nos provam. Primeiro, a materialidade dele. A materialidade de formar-se. É por isso, aí vamos para a compreensão. Só através dos fluidos que é possível se apresentar um espírito. Então o espírito não aparece do nada. Depende, às vezes, do magnetismo dos fluidos de alguém doando um ectoplasma para poder materializar-se. E a materialidade, quando ocorre nesse fenômeno que Peixotinho, o grande patrono dessa casa, era um craque na mediunidade, né, de materialização para cura. Outros cientistas também pesquisaram isso, notáveis cientistas. William Crookes, notável cientista da Sociedade Royal Society da Inglaterra, onde ele pesquisou o espírito de Kate King, através da médium Florence Cook, o espírito de Kate King materializado, e ele fez exames físicos lá no espírito materializado. Não é um nome pequeno, William Crookes, diretor de várias sociedades de ciência. Inclusive, bateu foto, 43 fotos do espírito dela. Você pega, por exemplo, outro nome como Charles Richer, somente um Nobel de Medicina, em 1912, descobridor da anafilaxia, pesquisou profundamente ali, mesmo sem admitir no seu espírito, mas ele admitia que os fenômenos eram reais e que o materialismo, e que o ectoplasma, nome dado por ele, era verídico ali, a materialização dos espíritos. Então nós temos a materialidade. Por isso que, e hoje em dia, pessoas que vêm, que olham, não precisa nem eu citar nome de outros, eu mesmo, eu não vejo, não falo, não escuto nada. Já digo logo. Mas escutei vi uma vez só. Nem espírita era. Imagina o susto desse menino velho. A carreira que eu dei. Você não imagina, nem Bolt me pegava. Lembro até hoje a cena do sujeito me olhando em cima do muro,
Eu lá em Campina Grande, a companheira de lá, e a minha amiga do lado, mas o que é aquilo ali? Eu olhei, em cima do mundo olhando para mim. De repente, sumiu. Sumiu ele e eu também, no local de trabalho. A carreira foi tão grande que não sabia. Às vezes foi para despertar ali, meu Deus do céu, liguei para dentro da casa, foi um horror. Mas hoje já conheço, sei da realidade. Eu não acredito na realidade dos espíritos, na vida após a morte. Eu sei da realidade da vida após a morte e da realidade nossa de que nós somos espíritos. O professor Humberto sempre diz, é preciso os espíritas reconhecer-se espíritos, e nós não acabamos no fim da linha, né? Na nossa estrada da vida corporal, nós continuamos sempre. Então nós temos a materialidade, foram fenômenos factíveis, concretos ali. Temos também o desdobramento, pessoas que se desdobram, fenômeno não comum, mas possível. Santo Antônio de Pádua estava em Pádua, na Itália, e foi visto em Lisboa defendendo, quando seu pai era acusado, ia para o júri, e ele aparece em Lisboa para poder defender. E lá, há relatos que ele foi visto nos dois cantos em Pádua. Ele se dobrou em dois? Não. É característica do perispírito a expansibilidade. Era o mesmo Santo Antônio de Pádua, mas a expansibilidade, essa capacidade de expandir-se o perispírito, como um flash, como a velocidade mais que da luz, ele consegue ir para outro canto. Isso não é fácil, depende da moral. Nós vamos, se Deus quiser, a nossa evolução atingir o futuro, e da capacidade corporal também, do corpo físico celular, da membrana celular ser mais porosa, para poder permitir isso. Outro grande exemplo aqui no Brasil, de bicorporeidade, Eurípides Barçanufo, grande, fazia muito. Na cidade dele, se não me engano em Minas, ele num canto lecionando na escola, de repente entrava no sono e era visto fazendo um parto numa casa de alguma gestante, tudo ajudando. Fatos que comprovam realmente a existência desse fator que se expande. A gente vai conhecendo um pouco mais. Outros, como fotografia, aquelas Killer, né, e tudo que já existem também hoje, acabam fotografando. E eu digo também, existem as provas objetivas, essas da materialidade, e a exteriorização da sensibilidade, as provas subjetivas. Cheguei perto aqui de Dorinha, estou me sentindo tão bem, essa expansão, né? Aí chego perto de fulano, de outro, ciclano, me dá um frio na espinha. Não precisa nem falar, não precisa nem olhar torto, porque eu já olho torto, não gostei da cara do sujeito. Essa sensibilidade, esse magnetismo, o perispírito está muito mais presente do que a gente imagina. Depende muito da minha irradiação. Se eu consigo captar de outros, outros também captam de mim. E o que é que eu estou emanando? Como eu quero ser identificado nessa minha passagem na Terra? Como uma pessoa boa, como uma pessoa que traz paz, um olhar. Como eu quero ser reconhecido através dos outros, como um cristão verdadeiro, ou um cristão com palavras. O que eu emito de fato? Reparemos as reações dos nossos. E são os melhores apontadores de nossas mazelas e dificuldades, de nossos desafetos. Mostra onde a gente tem que melhorar. É que a gente tem um orgulho de não aceitar, né? Mas que a gente possa melhorar esse nosso magnetismo. Outra, senso de integridade. Outra prova, estamos na parte academicista da medicina nesse ano passado. Já viram, por exemplo, a síndrome do membro fantasma? Sabem? Alguém amputado, mas está coçando o meu dedão do pé. Ok. Né? Mas a ciência fala que
é apenas as terminações nervosas que guardam ali no cérebro. Eu acredito sim, ok. Mas também como explicar, e aí eu não vou nem para artigo científico, vou dar outro exemplo meu, atendendo no interior, chegou um sujeito amputado com um acidente das pernas. Doutor, não é toda a vida. Ele dizia que não era frequente. Mas de vez em quando eu sinto se o chão está frio ou não, sem tocar. Essa teoria de que apenas as terminações nervosas estão no corpo cai por água abaixo. Tem algo a mais. Se ele sente o chão, quando não está tocando no chão, é porque partiu o corpo físico, mas ficou o corpo bioplasmático ali. Síndrome do membro fantasma. Está aí, podem pesquisar. São provas. Então nós temos esse corpo. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Maravilha. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse corpo. A gente já passou no academicismo, de brincadeirinha, né? Para a gente ver. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse grande corpo, trazendo algumas características dele. Por exemplo, porosidade e plasticidade. Porosidade e plasticidade estão muito ligados uma com a outra. Capacidade de expansão ou diminuição. À medida do meu pensamento e do objetivo também que se dá. Como é que ocorre uma reencarnação? Vamos entender o processo. Como é que eu volto? Aí eu trago o exemplo da reencarnação de Sigismundo, se eu não me engano, missionário da luz, me corrija se eu estiver errado. Quando o perispírito há uma diminuição do seu tamanho e há uma redução, vai diminuindo, forma infantil, já forma de bebê, e vai acabando diminuindo até se acoplar naquele órgão que está ali. Olha que informação interessante. Isso tudo é feito pelo magnetismo também de espíritos auxiliares que estão ao nosso redor. Quando o espírito é muito superior, em Jesus, ele mesmo faz, né? Já sabe. Mas, depois de feita essa redução, como está lá no capítulo, é avaliada a cromatina, a parte genética. E nós temos a ideia errada às vezes, né? Que a corrida do gameta masculino, os espermatozoides ali, ganham mais forte que está ali. Primeiro, se fosse o mais forte, como é que nasceria pessoas com deficiência? Não é o mais forte. É o que é estimulado magneticamente, de acordo com as provas que aquele espírito há de passar, é avaliado a parte genética e ele é magnetizado para ser o campeão nessa corrida. De acordo com que as situações, provas, expiações que cada um de nós temos que passar. Então tem uma frasezinha aqui, que eu trouxe lendo André Luiz, que, deixa eu ver, letra de médico é horrível, né? Todo o campo nervoso, deixa eu ver aqui, está aqui. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas. Em renascendo entre as formas perecíveis, submete-se a leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito e o desmérito nosso. Então, de acordo com as provas de cada um, é escolhido o gameta ali, junto com a parte do óvulo da mulher, e aquele corpo é feito. Então, a plasticidade e porosidade, capacidade de expandir-se ou diminuir-se, de acordo com a minha vontade, né? A plasticidade não é apenas expansão, mas modificação também. O espírito pela forma mental, e isso vale para os espíritos aqui, desencarnados também. Ele pode se apresentar da forma que ele pensa, como ele é. Então, é uma plástica rápida, né? Às vezes você está, vou fazer um pensamento bom e recalchutar tudo. E consegue. Mas também tem um lado, às vezes, que aparece de formas estranhas. De acordo com sentimentos pesados, mentalizações, ele deforma esse modelador, organizador biológico. Lembro certa feita, quando Divaldo dizia que ele, numa palestra lá no Equador, se eu não me engano, quando ele adentra no local para poder fazer a palestra, ele vê entrando
um pássaro batendo as asas e se coloca do lado dele. Ele diz, mas nossa, mas o que é isso? Mas por que você está nessa forma? Divaldo pergunta. Ele diz, é preciso eu estar nessa forma, porque esse é o pássaro no qual eles fazem a ligação com Deus, o pássaro daquela civilização. Então, se eu não me apresentar dessa forma, eles não acreditam nisso. Então, há uma mudança. Você vê a plasticidade, como pode. Lembro certa feita, Joana, né? A filha de Peixotinho, Alcione, desculpa, Joana está aqui do lado. Alcione contando que um espírito se apresentou para ela como sendo Peixotinho. Aí vinha lá e tudo. Nunca me esqueço, ela diz, começa a falar, quando fala o texto, a fala, só digo uma coisa, que esse aí não é Peixotinho. Esse aí não é. Então eles podem se enganar, tentar mudar a forma para nos sonhos, às vezes, vem, entendeu? Se apresenta. Então o perispírito tem isso, está de acordo com a forma mental, eu modifico ou não a forma mental. Então vamos andando. Densidade, olha só, tem densidade, ponderabilidade. E lá, estudando a parte, se eu não me engano, de Zanoni, um livro interessantíssimo sobre o perispírito, ele diz, a densidade, certo, não é o peso físico, medindo a balança aqui, não mede nada, mas há o peso espiritual. O perispírito pesa no lado da erraticidade, não na materialidade física, como na balança que a gente quer, mas como está a carga do nosso perispírito do outro lado. Será que eu vou levar uma carga pesada de rancor, mágoa? Isso deixa mais denso. A gente vê nos livros de André Luiz, quando eles vêm em missões que vão adentrando a orbe terrestre, eles citam isso. Nós vamos nos revestir, está mais pesado o ambiente, na crosta, e acaba vindo nesse peso, nesse sentido. Da mesma forma, espíritos de luz têm um perispírito muito mais leve. Aí a gente vê a grandeza de Jesus, a renúncia dele para poder vir estar junto conosco. O espírito puro de Jesus, puro, mas se revestiu dos fluidos que tem no planeta, né? Mas o perispírito dele, belíssimo, né? Perispírito de um espírito puro, realmente, certo? Então nós temos aqui a ponderabilidade e a densidade. E uma coisa interessante que eu li, que eu repasso a vocês. À medida que é mais pesado o meu perispírito, mais ligado à matéria eu estou. É como se fosse um nervo, uma condução. Quanto mais grosso esse laço, mais ligado à materialidade. Então, o que é que significa isso? Se eu sou mais ligado à materialidade, eu sou muito mais suscetível às dores por ordem física, às dores por perdas físicas ou materiais. Eu sou muito mais suscetível a tormentos por essa perda. De acordo quando eu, pelo contrário, sou muito mais leve, quando eu tenho mais leve meu cordão, eu já fico muito menos ligado às coisas materiais. E aí eu posso passar muito melhor essa vida encarnada. Eu lembro certa feita de acho que um monge budista, essa história é real. Ele na frente de um shopping, vendo lá os relógios caros e tudo. E uma pessoa diz, interessante, né? Tá vendo? Tá admirando, né? Porque não pode levar. Não, estou admirando porque já não necessito mais disso tudo. Então, à medida que eu tenho mais leve, que eu me evoluo moralmente. Esse é o segredinho. À medida que eu me esforço, me melhorando a cada dia, com a minha religião, com meus atos, com a minha moral, eu torno muito mais leve, muito mais alegre e com bom ânimo essa minha trajetória. Então tem porosidade, plasticidade, com densidade, peso, não na parte física, mas na parte do outro lado. Temos que pesar a mala que nós vamos chegar do outro lado, né? Penetrabilidade,
eles passam, os espíritos podem passar pelas paredes, tá certo? Pelos objetos. Só que é interessante que alguns espíritos não conseguem isso porque não sabem disso. Muitas vezes não sabem nem que desencarnou. Não estão tendo às vezes a oportunidade que a gente está tendo agora de conhecermos um pouco mais sobre nós mesmos. Ah, mas eu não consigo passar por essa porta. Isso o sujeito do outro lado. Eu não consigo, não conseguia, não vou conseguir. Ele não sabe e ele não passa. Lembre André Luiz, que quando chovia, alguns se entravam nas casas correndo para poder se abrigar da chuva. Então, como o conhecimento é importante? Quando eu sei, certo, eu posso utilizar da melhor forma possível. Então, penetrabilidade, ele pode passar sim. São algumas características, né? Visibilidade, falamos, tem umas 15 aqui. Tangibilidade, deixa eu ver. Sensibilidade magnética, de corporeidade nós falamos. Mutabilidade, né? Então, são algumas características desse corpo espiritual. Sabendo esse ano passando, quero fazer algumas citações, alguns casos clínicos, certo? E me vem em mente, nós vamos pousar agora na neurologia, certo? Primeiro, a neurologia, quando diz em André Luiz sobre os 3 cérebros, no livro No Mundo Maior, que todos nós temos 3 andares de cérebro, não apenas no corpo perispiritual, mas no corpo também físico, podemos dizer assim. O andar superior, o andar intermediário e o andar inferior. O andar inferior, podemos dizer que até na parte física, pode ser localizado no bulbo, no tronco encefálico. E André Luiz vem em paralelo dizer que o nosso andar inferior do cérebro é onde estão os nossos instintos, nossos impulsos. O andar do meio, como está lá em André Luiz e como está na medicina, é o córtex cerebral, responsável pela motricidade, mover-se. E o segundo andar é responsável pelo movimento nosso, de que nós estamos nos movimentando para podermos melhorar. Eu digo até espiritualmente. É preciso ativar muito esse segundo andar, um nível de ascendência. O andar superior, como tem no mundo maior já, como fala André Luiz, fala que está localizado no lóbulo frontal. E é lá onde estão as ideias divinas. É lá onde estão as ideias ligadas a Deus. É lá onde estão cada pensamento positivo de cada um aqui, que faz estar aqui nessa noite para buscar Deus, para buscar um pouco de paz interior. É preciso nós ativarmos sempre esse lóbulo frontal. E há pessoas que podem duvidar disso. Ah, mas como prova, né? Que nem São Tomé. Como prova isso? Pegue a história da humanidade desde os australopitecos há 198 mil anos atrás e veja a fronte daquele homem primata e compara com a fronte do homem de hoje. Qual lado evoluiu mais? Veja a fronte. Só pegar. Se você pegar o australopithecus, chacado. Você pega o nosso crânio de hoje em dia da humanidade, pelo crescimento intelectual, moral também. Estamos na caminhada para melhorar mais, mas já não somos tão selvagens como antigamente, certo? Já houve um crescimento físico dessa parte frontal. Nós todos andamos nesses 3 andares. É preciso o instinto, o impulso, o instinto de conservação, o instinto de alimentação, o instinto de sobrevivência, né? Que nos defende. Mas é preciso também o segundo andar da motricidade, não só física, mas do espírito, e eu ativar mais nas minhas preces meu andar superior, logo frontal, de ideias novas. Esse é o lado positivo. Um outro casinho médico que há que está relacionado diretamente ao perispírito são os lados das obsessões.
como relata, segundo a evolução em 2 mundos, deixa eu confirmar. Isso. Os ovoides, as formas ovoides. Então o sujeito, às vezes, isso pode acontecer com qualquer um. Está lá com um monopensamento, aquelas ideias negativas que não saem da cabeça. Ah, mas eu vi no Peixotinho, piora cada vez mais e vem. Claro que você está querendo acender a luz e é preciso perseverar. Mas os lados da obsessão, quando atinge o sistema nervoso do perispírito, causam danos sérios. O que são esses ovoides? Primeiro se instala apenas corpúsculos, e André Luiz fala, se existe o streptococcus, né, as shigellas que nós conhecemos hoje, os fungos fusiformes, existem também as bactérias mentais, existem também os fungos plasmados espirituais, eles veem isso, vem ali se depositando bactérias, uma nuvem de bactérias mental, naquele modelo organizador biológico, naquele perispírito, atuando, vivas, mexendo-se. E os espíritos superiores visualizam isso, e à medida que o ser vai deixando levar-se por essas ideias erradas, sem querer corrigir-se nas suas dificuldades, vai tomando conta de tudo. E aí o que acontece? Quando toma conta de tudo, os nossos centros de força acabam ficando, como não são muito usados, como nós não estamos usando bem, não estamos usando bem os nossos centros de força, estão sendo inutilizados. Eles acabam, tudo que não é inutilizado, atrofia, diminui. Se eu tenho um campo cardíaco, campo gástrico, coronário, frontal, se eu não estou usando muito o meu frontal, ele pode diminuir ali. E o espírito, isso são casos graves, vai tornando a forma atrofiada de ovoide. Para desfazer isso, como diria lá no meu Ceará, tem exército, né? Haja reencarnação. Haja reencarnação. Não nos assustemos com as obsessões, calma. Que nem André Luiz, o presidente da casa, diz: a obsessão é que nem gripe. O problema é quando se transforma numa pneumonia. Né? Mas a gente não pode deixar o caminhão ir ladeira abaixo. É preciso movimentar-se, é preciso ressurgir-se. Se hoje eu sei que eu tenho já o meu andar no córtex cerebral, não apenas na motricidade física, mas na motricidade também do movimentar-se, eu posso utilizar. Não tenha medo de ser usado no bem. Tenha confiança, isso ele pediu. E se eu sei também que eu tenho um andar superior que eu posso utilizar, uma prece que nunca nos é tirada, é a maior força do universo, como estava o André Luiz, e como age no perispírito, como age no espírito e como age no corpo, os 3 elementos que nós somos. Essa frase passa desapercebida às vezes. A maior força do universo, mas deve ser reparada. Nenhuma prece deixa de ser ouvida. Isso não sou eu que digo, é André Luiz. Nenhuma. Se uma situação difícil não é capaz de poder mudar, um câncer, uma situação difícil está passando na família, que é irreversível, que às vezes serve para o aprendizado e para o progresso daquela pessoa que está passando, ok, mas pelo menos um alívio eu senti. Se você sentiu um alívio, é porque você foi atendido. Uma prece com coração. Jesus já diz de uma forma até poética: quando quiseres orar, adentra no teu quarto e ora ao Pai que tudo sabe e tudo pode. Então, que nós possamos adentrar. Nós temos também outros casos que ele fala, eu passei ali no departamento da urologia, né? E já vi ali, quando ele cita aqui, os corpúsculos atacando a parte genésica por conta das viciações sexuais. Eita! Né? E também passei no departamento de oftalmologia, vou puxar para o meu lado, quando os espíritos veem isso só para dar um gostinho para vocês lerem André Luiz, num sujeito que estava com leucemia, mas a leucemia nesse caso não foi para uma depuração do espírito não, como ele cita. O sujeito era tão impulsivo, intempestivo, que
que estourou a leucemia, e na oftalmologia eles viam à vista, não só do que cercava, mas internamente o que acontecia dentro do corpo. E aí tem uma frase que eu fiquei até um pouco chocado, assim. Falei, olha, ele está sendo expulso do corpo dele por conta dos comportamentos que teve durante a sua própria vida, longe da ascendência moral. Está sendo expulso da máquina de vida. Então, tivemos esse ano passando um pouquinho de neurologia, possamos ver essas visões, né? À medida que eu progrido meu espírito, eu aumento a capacidade de visualização. Nós vamos chegar lá. Nós só não temos isso hoje porque nossa moral não permite. Mas chega perto de um Divaldo Pereira Franco, chega orando, né? Ele já vê, ele capta ali tudo ali que tem. Eu digo sempre isso, né? Então uma amiga minha já falou para ele, Divaldo, um amigo meu chega olhando para você. Ele começou a rir, mas ele tem a capacidade, a moral já de receber. O Chico Xavier, né? Chico, não precisa nem dizer o nome para ele. Oi, Lúcio, como é que está? Né? Então que nós possamos aprender um pouco. E eu quis trazer um pouco de Jesus também. Num dos exemplos que ele dá com relação ao como ele utilizou o perispírito dele para ensinar, não só os discípulos, como a nós também. Certa feita ele estava lá pregando junto com seus discípulos, acaba a pregação, como está em Mateus, e ele vai até o monte orar, depois de ter atendido alguns. Mas além de ter ido ao monte orar, ele fala a seus discípulos, vai, pega o barco e segue para Genezaré, como diz lá em Mateus. E durante esse barco, os discípulos foram, e no quarto dia, com mares revoltosos, ventos fortes, eles veem a figura de Jesus aparecendo e andando por sobre o mar. A expansibilidade do perispírito que ele utiliza. Sobe ao monte para poder orar e depois utiliza isso no desdobramento para estar com seus discípulos. Ele encoraja eles a pegar o barco, como nós mesmos nos encoraja, e cada um aqui a pegar o barco de nossas vidas, o barco de nosso corpo em que nós estamos hospedados agora, talvez para fazer uma travessia como eles fizeram, mas de uma forma mais branda. Eles, os discípulos, encontraram dificuldades com marés, com ventos, como nós também podemos encontrar nossas dificuldades. Mas lá vem ele. E quando ele chega, por cima do barco, do mar, os discípulos, com a reação deles, se assustam. E é tão rico o Evangelho, porque reparem que Jesus vem sobre as águas tormentosas, como também aparece para cada um de nós, sobre as águas tormentosas que nós passamos. Parece que ele vem dizer, isso aqui não abala, estou acima disso e posso te ajudar. Aquelas águas e ventos que atormentavam aquele barco, ele veio acima disso. Esse é o entendimento que eu tive. Mas a primeira impressão é o medo dos discípulos, assim como nós também temos nossos medos, quando Jesus nos apresenta na realidade como é, quando nos mostra a realidade do Espírito como é. Tenho medo às vezes de rejeitar meus vícios porque gosto deles. Mas é preciso seguir à frente. O primeiro sentimento foi de medo. Mas o grande líder, né, Pedro, o discípulo líder, diz, mestre, se fores tu mesmo, peça que eu vá até a ti. Ele diz apenas vem. E é tão interessante essa passagem, porque de princípio ele consegue. Ele, com a fé, ele, em primeiro passo, ele estava sobre as águas tormentosas. Como muitas vezes nós, quando adentramos ao templo religioso, ao Peixotinho, a uma igreja, nos nossos primeiros passos sentimos uma alegria, um bem-estar tão grande. Estou conseguindo superar essa minha tormenta, essa dificuldade. Mas no segundo passo ele dá, no terceiro ele começa a cair, talvez, começa a fragilizar, e aí o que é que começa a tomar conta dele? As águas de novo começam a subir. Parece com a gente. A gente se empolga com Cristo no início, mas se esquece de perseverar com Ele. Aquele que quiser seguir-me,
tome sua cruz, não olhe para trás e siga-me. Ele pede a confiança disso. O quarto, quinto passo, Pedro vai afundando e parece que a fé vai vacilando ali. E quando ele já estava no desespero, ele diz: socorre, mestre, vem tirar. Essa descendência de passo a passo se reflete muitas vezes em nós. Mas nos lembremos do primeiro passo de Pedro sobre as tormentas. Foi com fé, com confiança. Se ele tem com certeza uma confiança, ele consegue sorrir-se de novo. E Jesus vem, o que faz? Dá a mão, sobe com ele. Nós nunca estamos sós, mesmo quando pensamos estar sós. Nunca estamos, nunca. Não só por Jesus, mas por nossos amigos espirituais que nos acompanham. E como amigo, talvez abraçando Pedro, retorna ao barco. Faz levar o barco da vida nossa também. Ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos volta ao nosso barco. E além de voltar, ele acalma nossas tempestades. Mas ele dá o alerta a ele, a Pedro, né? Por que duvidastes, ó homem de pouca fé? Essa pergunta vai a cada um de nós, a mim, a todos nós, nas nossas dificuldades. Por que duvidastes? Nós temos hoje a ciência, nós temos o Evangelho tão belo, nós temos a santa doutrina tão bela a nos mostrar racionalmente, filosoficamente, por que duvidastes. Não há motivos para duvidarmos. Quando ele diz isso, ele pede o que de Pedro? Confiança. Como pede a cada um de nós, confiança. Confiar. Depois, com as marés mais calmas, ele chega a Genezaré. E eu achava que apenas a mulher morruiça, aquela que tocou as vestes deles, foi a única que foi curada. Mas lá em Mateus diz que muitos outros, sabendo do ocorrido, além de terem se espalhado, vão ao encontro dele, e muitos tocaram as suas vestes e foram curados. Porque outra propriedade do perispírito partiu a virtude dele, como parte virtude de nós, na magnetização, como podemos partir. Quando ele diz, né, por que duvidaste, ó homem de pouca fé, ele nos mostra que a fé está não para remover os problemas, mas para nos fortalecer diante dos problemas. Isso é que temos que ter. A fé é uma construção própria, pessoal, íntima, intransferível. Deus nos dá tudo, mas a fé é pessoal. A fé é a construção do ser. Tanto é que em muitas curas ele diz: tua fé é que te curou. Que nós possamos, meus caros, ter essa alegria nessa simples passagem, por exemplo, além da doutrina que nos mostra sobre a realidade do modelo organizador biológico. Mas eu quis trazer também a realidade do Evangelho dele. Como é atual, como é moderno, e como uma simples passagem nos ensina a como soerguer diante das tormentas, das águas turbulentas. Porque se houve ventos fortes, se houve maré forte, também houve maré calma e ventos calmos depois dele. Nós possamos focar nisso da melhor forma possível. Desejo muita paz a todos, possamos levar esse bom ânimo, como ele sempre diz, a quem precisar, como para nós mesmos. Muita paz a todos.